Olá, turma, seja bem-vindo ao nosso curso de Novo Testamento. E agora para a aula de número 6, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. É um evangelho bem longo, porque a própria proposta do autor sagrado é transmitir com maior exatidão possível a história de Jesus. Então, nós não poderemos aprofundar tanto, mas vamos ter uma ideia geral do livro e da teologia dele também. Bom, nossa sexta aula, portanto, o Evangelho de Lucas. Da mesma maneira como nós reconhecemos na aula anterior que Marcos não era um apóstolo, assim também Lucas. Só que a situação de Lucas é um pouquinho diferente. Marcos não era um discípulo, mas era um judeu. E a sua casa, a casa da sua mãe Maria, recebia os apóstolos. Então ele conviveu desde novo com o movimento da Igreja dos Apóstolos. Lucas é diferente porque ele não era apóstolo também e nem era judeu. Lucas era um gentil. E vamos falar um pouquinho dele para a gente conhecer quem é o autor deste grande evangelho, o Evangelho de Lucas. Bom, a primeira coisa que nós sabemos é que ele era médico. Lucas era um médico. Imagine um autor com esta formação, né? É um médico. Como nós sabemos disso? Atos capítulo 4:14. Bom, esta referência não está certa, não é Atos. Diz: Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Esta referência não é Atos, é Colossenses, tá certo? Capítulo 4. Então, não é Atos 4:14, é Colossenses 4:14, que Atos não tem esse texto. É a sua carta aos Colossenses. Lembrando que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está preso no primeiro aprisionamento em Roma, registrado em Atos 28. Portanto, ele diz que Lucas e Demas, estando com ele ali em Roma, naquela prisão domiciliar, mandam saudações à igreja de Colossos, era uma cidade na Grécia. E ele chama, portanto, Lucas de médico. Era um médico amado, querido, portanto, muito próximo de Paulo. Em Atos 28, portanto, já citado, Lucas esteve com Paulo nesta prisão, que nós chamamos de primeiro aprisionamento. Deste primeiro aprisionamento, Paulo foi solto. Atos não mostra essa soltura de Paulo, né? Mas foi solto porque as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, mostram Paulo, sobretudo 2ª Timóteo, Paulo preso novamente em Roma. Este aprisionamento não é registrado em Atos, né? Então a gente entende que Paulo, de Atos 28, foi solto, cumpriu seu ministério que está registrado nas pastorais, e em 2ª Timóteo ele está preso novamente. Lembra daquela perseguição à igreja devido ao incêndio de Roma? E Paulo então é capturado, preso. Desta prisão, Paulo não é mais solto. Ele até diz que estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabe que vai morrer. Então, ele está preso em Roma. Uma outra carta que Paulo escreve preso em Roma é Filemon. É uma pequena carta, uma página apenas, né? Não tem nem capítulo, porque só tem versículos. Então, ele escreve para Filemon dizendo o seguinte, já no finalzinho da sua carta: Marcos, Aristarco, lembra que Marcos é o Marcos do nosso evangelho? É ele mesmo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A você, Filemon. Então, Lucas está preso não.
acompanhou Paulo na prisão em Roma, registrada essa prisão em Atos 28. E na uma outra carta da prisão, Filemon, Paulo mostra isso, né? Que Lucas está lá, e outros, como Marcos, como Aristarco. Muito bem. Lucas também esteve com Paulo na segunda prisão em Roma, registrada, como eu disse, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O que Paulo diz a Timóteo já perto de morrer? Somente Lucas está comigo. Paulo está preso no calabouço romano, pena de morte, ele vai morrer. Ele diz, somente Lucas está comigo. E nós conhecemos esse texto, que ele se refere a Marcos, né? Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Bem provável que Lucas e Marcos se conhecessem, né? Então compartilharam de alguma maneira os dados, as informações sobre Jesus. Então Lucas, este homem que não era judeu e que não foi apóstolo, está associado muito perto, muito proximamente de Paulo. Por isso que Lucas, não sendo apóstolo e não sendo judeu, foi aceito no cânon, né? Por conta dessa proximidade com o apóstolo Paulo. Um dado interessante para a gente considerar nesta abordagem de Lucas é a unidade literária. É consenso entre os eruditos, os estudiosos, que há uma unidade entre Lucas, o Evangelho, e Atos. Em poucas palavras, em simples palavras, Lucas, o gentil autor do Evangelho, também é autor de Atos dos Apóstolos. Se entende que Lucas escreveu um único livro, Lucas Atos. É isso que se entende. Lucas escreveu um livro em 2 volumes. Primeiro volume, o Evangelho, segundo volume, Atos dos Apóstolos. Uma obra única. E a gente percebe esta unidade literária no texto bíblico. Então, eu vou ler Lucas, capítulo 4, nós já conhecemos esse texto, vou ler novamente. Lucas, capítulo 1, perdão. Lucas 1, de 1 a 4. Vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, que diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, isto é, minuciosa, detalhada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Algumas palavras para a gente entender este prefácio do livro de Lucas. Primeiro, nós já falamos sobre isso. Na época que Lucas escreveu este texto, esse seu evangelho, primeiro volume da obra Lucas Atos, já havia muitos, ele reconhece isso, muitos que empreenderam, isto é, que escreveram, que tentaram escrever uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Que fatos são esses? A vida de Jesus. Ele está escrevendo o evangelho. O Evangelho trata de Jesus. Então ele nos alerta, nos informa que muitos já haviam tentado fazer isso e que fizeram. Muitas narrativas sobre a vida de Jesus. Conforme nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Qual a fonte principal, tanto de Lucas
como dessas tentativas de evangelho, isto é, de história sobre Jesus, a partir das testemunhas oculares que transmitiram a vida de Jesus, né? Testemunha ocular são os apóstolos, são os discípulos, pessoas que conviveram com Jesus, foram testemunhas oculares. Igualmente a mim, diz Lucas, isto é, igualmente a mim, eu quero fazer o mesmo que os outros que empreenderam uma narração coordenada. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de, como já disse, detalhada, minuciosa investigação de tudo desde a sua origem. Então Lucas está se propondo a escrever desde a origem. Ele faz isso quando ele fala desde o nascimento de Jesus. Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, este tratamento excelentíssimo, Lucas, escrevendo o livro de Atos, vai usar esse tratamento para duas autoridades romanas. A primeira é Félix, a segunda é Festo. Tanto para uma quanto para a outra, ele usa excelentíssimo. Então, se ele usa excelentíssimo em Atos, em Lucas nós entendemos que também se trata de um tratamento de honra a uma pessoa do alto escalão do governo imperial romano, assim como Festo, assim como Félix antes dele, que eram governadores, né? Então, se entende que este Teófilo era alguém de posição social elevada, de posição política elevada, a ponto de Lucas chamá-lo de excelentíssimo. Então, houve uma teoria algum tempo atrás que Teófilo, na verdade, não era uma pessoa, era o grupo de cristãos, porque Teófilo vem do grego, theos, Deus, filéu, amor, amante, isto é, aquele que ama a Deus. Então, todos os cristãos amam a Deus, então Lucas escreveu para os cristãos. Bom, isso é uma teoria já ultrapassada, então se entende que Teófilo, de fato, tanto é que o texto bíblico traz Teófilo com T maiúsculo, isto é, dizendo que é uma pessoa, um homem. Evidentemente que por trás de Teófilo é bem provável que houvesse muitas pessoas da classe social dele. E mais o que Lucas diz aqui sobre Teófilo, que ele vai escrever uma exposição em ordem. Lucas quer escrever a história de Jesus passo a passo, para que tenhas, isto é, para que Teófilo tenha plena certeza das verdades em que ele foi instruído. Então Lucas nos diz o quê? Que Teófilo, bem provável, era um novo convertido. Não era judeu, era um romano. Então ele não teve acesso às informações da vida de Jesus. E como novo convertido, muita gente estava escrevendo. E talvez Teófilo tenha perguntado para Lucas, Lucas, qual é a verdade? Eu estou indeciso. Qual material ler para basear, fundamentar a minha fé? Então Lucas escreve, olha, eu estou escrevendo para que você tenha certeza plena das verdades em que foste instruído. Então, Teófilo era alguém que foi discipulado no cristianismo e que agora Lucas se propõe a escrever um texto que ele pudesse se basear com verdade, com certeza. Se eu for para Atos capítulo 1, versículo 1, olha o que Lucas diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, mesmo Teófilo de Lucas capítulo 1, de 1 a 4. Este mesmo homem. Escrevi o primeiro livro. Que primeiro livro é esse? O Evangelho. Atos, portanto, é o segundo livro, uma obra única. A gente costuma dizer que é uma obra em 2 volumes. Primeiro volume, o Evangelho, segundo volume, Atos dos Apóstolos. Ele chama de livro. Ele diz em Atos 1:1, escrevi o primeiro livro. Em outras palavras, escrevi primeiramente o Evangelho. Teófilo,
eu escrevi primeiramente o Evangelho, relatando neste Evangelho todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar. É claro, o Evangelho é sobre Jesus Cristo. Então, estamos certos de que Lucas está se referindo ao seu Evangelho, que já estava na mão de Teófilo quando ele escreveu Atos. E agora, ele se propõe a quê? Em Atos, que veremos mais na frente, falaremos só sobre Atos, mas quero adiantar aqui. Ele está relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar no Evangelho e que ele vai continuar agora em Atos na vida da igreja. Então, esta é a unidade literária entre Lucas e Atos. Percebemos então que é uma obra única, em 2 volumes, em 2 livros, que era muito comum naquela época se escrever em tomos, isto é, em volumes, em livros. É como se fosse uma enciclopédia, né? Vários livros, mas ela se refere a uma obra única. Muito bem. Ainda sobre a unidade literária, observe esses 2 textos. Eu vou ler Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 48, e depois vou ler Atos 2, de 1 a 5. Lucas 1, 46 a 48. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho que essa referência de Lucas também não está correta. Eu vou confirmar aqui. Os 46. Não está. Essa referência não é de Lucas, capítulo 1. É de Lucas 24. Aí sim, agora está correto. Lucas 20, 24, 46. Exatamente. Então não é Lucas capítulo 1, tá certo? É Lucas 24. Eu peço perdão, na pressa, escrevendo as referências, a gente se perde. Então, Lucas capítulo 24, o texto que está aqui está certo. É o versículo 46 ao 48, mas apenas o capítulo está errado. É o capítulo 24, portanto, no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 46 a 48, Jesus fala isso. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. Ele já morreu, Jesus já ressuscitou, ele está dizendo essas palavras. Dentre os mortos, né? Ressuscitar dentre os mortos no 3º dia em que seu nome se pregasse, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, disse Jesus. Eis que envio sobre vós, observe isto, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa é esta? O Espírito Santo. Permanecei, foi a orientação de Jesus, permanecei, pois, na cidade até, qual a cidade? De Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. De que ele está se referindo? Ao Pentecoste. Então, Lucas 24, 46 a 48, há uma grande semelhança de Atos capítulo 2, de 1 a 5. Veja só, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estou lendo Atos capítulo 2, de 1 a 5. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Você percebeu a semelhança entre os textos? Atos 2, de 1 a 5, é o cumprimento de Lucas 24, 46 a 48, para nos convencer de que o autor é o mesmo e há uma sequência entre Lucas e Atos. No cânon do Novo Testamento, isto é, na relação dos livros do Novo Testamento, nós temos João entre eles. Porque foi colocado assim, juntar os evangelhos, né? Mas originalmente era uma obra única. Então a gente percebe claramente esta unidade literária entre Lucas e Atos, mostrando que é o mesmo autor e que a proposta, portanto, de Lucas é mostrar a história do cristianismo, começando em Jesus e continuando na igreja. É a proposta de Atos, a gente vai lidar com ele mais à frente. Nós já vimos isso, né? Só para confirmar essa informação, qual é o destinatário, qual é o propósito do livro do Evangelho de Lucas, que é o nosso assunto desta aula. Qual o destinatário? Nós já conhecemos. Teófilo, excelentíssimo Teófilo, né? Era a posição elevada, o homem que ocupava uma posição elevada no Império Romano. Portanto, o destinatário do Evangelho, tanto também de Lucas quanto de Atos, é este cristão novo convertido, romano, embora de nome grego, né, Teófilo, alta patente política do Império Romano, a ponto de ser chamado excelentíssimo, né? Assim como Lucas, em Atos, se refere a Félix e Festo, os dois governadores, um após o outro. Então, o destinatário do Evangelho, portanto, tanto de Lucas quanto de Atos, é Teófilo. Qual o propósito, portanto, do Evangelho? Nós já vimos. Lucas queria apresentar para Teófilo uma exposição em ordem. Ora, o que se percebe? Que havia na época de Jesus, como ele mesmo diz, né, na época de Lucas, que muitos empreenderam uma narração coordenada. Então, muitas dessas narrações é bem provável que eram incorretas, que não estavam muito corretas, né? Então, Lucas se preocupa com a fé no coração de Teófilo, a ponto de se propor a escrever uma exposição em ordem, para que faça sentido na cabeça e no coração de Teófilo. Então ele escreve uma narração, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo, portanto, era alguém que tinha sido discipulado, né? Teve acesso a verdades, foi instruído, discipulado nessas verdades. Mas Lucas se preocupou com ele para que ele consolidasse, para que ele fixasse perfeitamente essas verdades de maneira correta, porque havia muita coisa sendo escrita. Havia muitos evangelhos sendo escritos. Então, podia ser que Teófilo tivesse acesso a um desses evangelhos e desencaminhasse a sua fé por estarem errados, por falarem de coisas sobre Jesus que não foram verdadeiras, né? Por exemplo, há evangelhos chamados apócrifos, isto é, que não estão na nossa Bíblia, que eles traziam relatos de Jesus quando criança,
fazendo passarinhos de barro. Ele moldava os passarinhos, Jesus fazendo isso quando criança, e os passarinhos criavam vida e saíam voando. Ora, nenhum texto canônico traz Jesus quando criança fazendo passarinho de barro, ganhando vida, né? Então esse é um tipo de evangelho que está circulando na época de Lucas. E que a preocupação, portanto, de Lucas era dar uma exposição em ordem da vida de Jesus para que este evangelho pudesse fortalecer a fé de Teófilo, que fortalecesse as verdades que ele foi instruído. Ele foi instruído corretamente, mas diante de tantos textos escritos, ele podia desencaminhar na sua fé com um texto desse apócrifo, né? Então, o propósito é este, é dar a Teófilo um texto sobre a vida de Jesus que pudesse ser a verdade consolidada para que Teófilo tivesse certeza das verdades em que ele fosse instruído. Isto é, a prova, né? Aquele texto prova, aquele texto verdadeiro, aquele texto fiel, para que Teófilo pudesse continuar a crescer na sua vida cristã. Em Atos, a mesma coisa, né? Ele escreve para Teófilo e, propósito de Atos, começou a fazer. Então ele quer relatar. Nesse primeiro livro, no começo de Atos, Lucas diz: escrevi o primeiro livro, que é Lucas, ao Teófilo, relatando em Lucas todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O que Jesus fez, o que ele ensinou, Lucas colocou no livro para Teófilo crescer na sua fé. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, assim como nós temos feito nos demais livros, né? O esboço, a estrutura do livro. Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer, que nós já falamos algumas vezes, que Marcos, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos determinou a sequência geográfica. Lembra que eu falei na última aula que Marcos começou mostrando Jesus na Galileia, norte da Palestina, maior parte da sua vida, desceu para a Judéia, ministrou ali na região da Judéia, entrou em Jerusalém praticamente para morrer. Foi preso, torturado, maltratado, preso, crucificado, ressuscitou e encerra o livro de Marcos. Os demais evangelhos, tanto Mateus quanto de Lucas, seguem esse esboço geral de Marcos, esse esboço geográfico. Então, tanto Mateus quanto Lucas mostram Jesus na Galileia, grande parte da sua vida, se dirigindo para a Judéia, ministrando ali na região da Judéia, entrando em Jerusalém para morrer, né? Como já mostrei na sequência de Marcos. Então ele segue aqui. O que chama a atenção é que alguns textos de Lucas não estão no Evangelho de Marcos e nem estão no Evangelho de Mateus. É um material exclusivo de Lucas. Quer ver um exemplo disto? É o primeiro e o segundo capítulo de Lucas. Lucas capítulo 1 e capítulo 2 são capítulos que só tem em Lucas. Você tem, por exemplo, no Lucas capítulo 1, o episódio do nascimento de João Batista. Ora, os outros evangelhos sinóticos já mostram João Batista pregando, já adulto. Lucas vai registrar no capítulo 1 o nascimento deste personagem, o nascimento do profeta que Deus voltou a falar. Só Lucas mostra isto. Só Lucas mostra a relação até de visita entre Maria e Isabel, a mãe de João Batista. Só Lucas registra isso. Só Lucas vai registrar o cântico de Maria. Só Lucas vai registrar o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Só Lucas vai mostrar no capítulo 2, no relato do nascimento de Jesus, a visita dos anjos a pastores.
Ora, em Mateus, que é o outro evangelho que trata do nascimento de Jesus, não aparecem pastores, aparecem os magos do Oriente. Em Lucas, aparecem pastores que estavam pastoreando no campo, foram visitados por anjos avisando do nascimento de Jesus. Então, é algo assim impressionante. Só em Lucas, no capítulo 2, aparece Simeão tomando Jesus nos braços e louvando a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Só Lucas apresenta Jesus, por exemplo, no meio dos doutores, no capítulo 2 ainda. Então, o que a gente percebe? Que Lucas, além de seguir a sequência de Marcos, ele consegue ter acesso a material que não estava em Marcos e que não estava em Mateus, como o capítulo 1 e o capítulo 2. Se você for perceber que a estrutura, né? Estrutura é o esboço do Evangelho, você percebe que no capítulo 3 de Lucas, você tem a genealogia de Jesus. A maneira como Lucas apresenta a genealogia de Jesus é diferente da genealogia de Mateus. Mateus começa com Abraão, com Davi, termina em José. Aqui, Lucas começa com Jesus, que tinha cerca de 30 anos, e era como se pensava filho de José. E vai até Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Ele começa com Jesus, termina com Deus, né? Ele faz o sentido inverso. Então, são materiais que a gente encontra em Lucas que só ele tem. Então, mas de um modo geral, você percebe que a sequência é a mesma de Marcos. A narrativa do nascimento e infância de Jesus, né, capítulo 1 e 2, que é só de Lucas, mas a partir do capítulo 3, ele segue a sequência de Marcos. O ministério de Jesus na Galileia, capítulo 3 a 9. Depois, o caminho de Jesus para Jerusalém, para a Judéia, do capítulo 9 ainda, no versículo 51 ao capítulo 19, versículo 27. E no capítulo 19, ainda Jesus entrando em Jerusalém para morrer, a mesma sequência de Marcos, que é a mesma sequência geográfica de Lucas, de Mateus. Então essa é a estrutura, o esboço. E afora esse capítulo 1 e capítulo 2, há muitos outros materiais, eu digo não muitos, mas alguns materiais específicos de Lucas, que só tem Lucas, parábolas, só tem Lucas. Então, ele com certeza ele está colocando aqui o que ele disse no começo, que ele fez uma acurada investigação, isto é, ele conseguiu conversar com pessoas, com os apóstolos, eles estavam vivos, com Pedro, com Filipe, conseguiu material para incluir no seu evangelho, que ele tinha a proposta de colocar tudo em ordem para Teófilo ter certeza da verdade em que ele foi instruído. Vamos trabalhar com as ênfases teológicas do livro de Lucas. A primeira ênfase teológica que Lucas nos mostra é que Jesus é o Salvador, claro, de qualquer evangelho mostra isso, né? Jesus é o Salvador, mas ele dá uma ênfase aos pobres. Jesus dá ênfase aos pobres, que Jesus é Salvador dos pobres. Durante todo o seu evangelho, Jesus está salvando, curando, se importando com gente sem expressão social. Ele começa a falar do Salvador dos pobres a partir do próprio Salvador e da própria pobreza do Salvador, no capítulo 4, versículo 18. O que diz? Lucas 4, 18, está aqui falando sobre, na verdade é Lucas capítulo 2,
capítulo 2, que vai mostrar... Deixa eu ler então Lucas capítulo 4, verso 18. Olha só. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor, isso são palavras de Jesus, note bem, de Jesus, dentro de uma sinagoga. Jesus diz assim: o Espírito do Senhor, ele está citando, lendo na verdade, um rolo do profeta Isaías. E o que acontece? Ele lê esse texto de Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor, ele está lendo Isaías, na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Jesus identifica a profecia de Isaías com ele mesmo. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então Lucas enfatiza isso e registra no seu evangelho a preocupação de Jesus com os pobres. E essa preocupação começa com o próprio Salvador, com a pobreza dele. Lucas capítulo 2, na verdade não dá tempo de ler, né? Do versículo 1 ao 20, vai mostrar a narrativa do nascimento de Jesus, especialmente o versículo... Bom, como eu disse, não dá tempo de ler, porque são muitos textos. O que chama a atenção nessa narrativa do nascimento de Jesus é que os pastores encontraram Jesus numa manjedoura, pobre, numa manjedoura. Manjedoura era o coxo, isto é, era o local, um local onde os animais se alimentavam. Então Jesus nasceu e foi colocado quando criança dentro de uma manjedoura, diz o versículo 16 do capítulo 2. Foram quem? Os pastores. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, isto é, no lugar impróprio para colocar um bebê, né? Numa bacia onde os animais comiam a sua comida. Então, Lucas mostra desde o Salvador na sua pobreza e cita Jesus lendo o Evangelho, o texto de Isaías, falando que a proposta do Messias era anunciar as boas novas aos pobres. Portanto, uma das ênfases eu estou dando alguns exemplos, 2 exemplos só. Mas essa ênfase teológica de Jesus como Salvador dos pobres está em todo o Evangelho de Lucas. Então, uma ênfase que não podemos deixar de lado. A segunda ênfase de Lucas é a oração. É a oração. Lucas dá ênfase muito à oração. Não era um judeu, não foi um apóstolo, não viu Jesus, portanto, orando, mas ele registra com grande ênfase a oração na vida de Jesus. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 21, somente Lucas nos diz que Jesus ora no momento do seu batismo. O batismo de Jesus é registrado nos evangelhos, mas só Lucas traz Jesus orando na hora do batismo. Tá certo? Isso está em Lucas 3, 21. Um outro dado inédito do Evangelho de Lucas sobre oração. Somente Lucas mostra Jesus orando a noite toda antes de escolher os 12. Todos os evangelhos trazem Jesus chamando os 12 para o ministério. Mas somente Lucas registra que Jesus orou a noite inteira antes de chamar os 12 para o ministério. Somente Lucas mostra Jesus orando sozinho antes da transfiguração. Os evangelhos mostram a transfiguração, aquele episódio que Jesus aparece ladeado por Elias e por Moisés, né? Os evangelhos sinóticos trazem isso, mas somente Lucas mostra que Jesus estava orando antes da transfiguração acontecer. É ou não é significativo?
É uma ênfase teológica de Lucas à oração. Eu estou dando apenas alguns exemplos. Mais um exemplo, as parábolas que tem todos os sinóticos, mas Lucas traz parábolas exclusivas sobre oração. Por exemplo, em Lucas 18, de 1 a 8, é um exemplo de parábola sobre oração, e Lucas 9 a 14, uma outra parábola sobre oração. Duas parábolas desse mesmo capítulo. Só Lucas traz isto. Parábolas exclusivas de Jesus ensinando como a gente deve orar. E por fim, somente Lucas relata as últimas palavras de Jesus como uma oração. Somente ele traz. Os evangelhos sinóticos trazem a palavra de Jesus para o Pai, né? Naquele momento final da cruz, perto de morrer. Mas somente Lucas traz as últimas palavras de Jesus como oração. Então a gente percebe, né? Não é sem razão que a oração salta aos olhos no Evangelho de Lucas como uma ênfase teológica de Lucas. Lembra que ele está escrevendo para Teófilo? Para ajudar no crescimento espiritual de Teófilo? Então ele está dizendo para Teófilo, Teófilo, o cristão deve ter uma vida de oração. Primeira ênfase teológica, Teófilo, veja Jesus, o pobre, ele veio para os pobres. Teófilo, não deixa que a tua posição social mude a tua cabeça, porque ele veio para pobre. O cristão deve ter a humildade no seu coração, né? Então veja que a ênfase teológica tem a ver com o destinatário da obra. E por fim, a última ênfase teológica de Lucas, separei apenas essas três, que é a universalidade da oração. Isto quer dizer que todas as pessoas do planeta serão salvas? Não, não trata disso. O que Lucas traz sobre a universalidade da oração é que Jesus veio para todos, para gentios e para judeus. Ele não veio só para judeus, ele veio para gentios e judeus. Onde nós lemos isso? Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 28, que li o comecinho, é a oração de Simeão, que era um homem cheio do Espírito Santo, que tomou nos braços Jesus bebê. Lembra que o capítulo 1 e 2 mostra de Jesus o nascimento e ele criança? Pois bem, Lucas 2, 28 diz as palavras de Simeão, que mostra essa universalidade da salvação em Cristo. Isto é, Jesus veio não só para os judeus, ele veio para judeus e gentios. Isto é, ele veio para judeus, para brasileiros, para italianos, para alemães, para portugueses, para todas as nações. E Simeão diz isso aqui em Lucas 2, 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está olhando para o menino. Então a salvação, quem é? É o menino Jesus. Salvação a qual preparaste diante de todos os povos. Então, para Simeão, a salvação que era Jesus, Deus havia preparado diante de todos os povos, não só para o povo judeu. Ele continua dizendo, luz, esse menino, essa salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Para Simeão, para Lucas, portanto, a ênfase teológica, isto é, a universalidade da oração está aqui. Deus havia preparado a salvação na pessoa de Jesus, e esse Jesus seria luz para os gentios e glória para o povo judeu. A última referência sobre a universalidade não para por aí, né? Todo o evangelho tem essa ênfase, mas não dá para trazer todas as provas. Sobre a ascendência de Jesus, que eu comentei ainda há pouco. Lucas capítulo 3 mostra a genealogia de Jesus.
Lucas capítulo 3, versículo 23, olha só. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, era como se pensava filho de José. Então ele começa com Jesus, fala toda a genealogia, que a gente chama de ascendência, porque a descendência é eu, meu filho, ele é a minha descendência. A ascendência é o que vem antes de mim, é meu pai, é meu avô, é meu bisavô. Então, Lucas começa, ele fala da ascendência, das gerações que vieram antes de Jesus. Então ele começa, Jesus tinha cerca de 30 anos, era como se pensava filho de José, isto é, a ascendência já, José, o pai dele, né? O pai humano. E vai até o versículo 38, quando diz, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete, filho de Adão, Adão de Deus. Então, ao começar em Jesus e terminar em Deus, passando por toda essa genealogia, Lucas quer dizer o quê? Que Jesus veio para todos os povos, não só para o povo judeu. Então, a universalidade da oração é uma ênfase fortíssima do Evangelho de Lucas. Todos podem e são alcançados pelo poder do Messias, pelo poder do Cristo, pela mensagem. E Lucas queria dizer isso para Teófilo. Teófilo, sabe por que você foi alcançado por essas verdades? Porque Jesus veio para você, um gentio. Aliás, Jesus veio não só para você, para todos os gentios que estão com você, por todas as nações, todos os povos. Minha gente, nós vamos ficar por aqui. É uma abordagem geral do Evangelho de Lucas. O mais importante é nós lermos o texto bíblico. O importante é lermos o texto de Lucas. Então não esqueça de ler o texto sagrado de Lucas. Nós fechamos aqui os evangelhos sinóticos. Na próxima aula veremos o evangelho de João, diferente do sinótico como nós já conhecemos nas nossas aulas anteriores. Muito diferente, mas ainda assim evangelho. Com a próxima aula de João, nós fechamos os evangelhos. Tá certo? Então, conto com você, firme e forte, na próxima aula, no próximo encontro sobre o evangelho de João. Deus abençoe a todos.